E aí, galera, você que está aí, aqui presente comigo em mais uma live de Química. Hoje, a primeira parte de funções inorgânicas. Na live de hoje, vamos estudar ácidos e bases. Quando for a próxima live, a segunda parte de funções inorgânicas, sais e óxidos. Tá bom? Quero ver como é que tá aí a galera. Tem gente que assiste a live aqui online, já interagindo comigo, já vai colocando o seu nome, a cidade da onde você vai estar teclando. Quero vocês comigo até o final, hein? 1 hora e meia, a gente juntinhos aqui. Por quê? Porque esse assunto é fundamental. Fundamental para qualquer prova que você for fazer. Fundamental para o Enem, fundamental se você for fazer vestibulares tradicionais, como aqui no Ceará, o S, quem vai fazer vestibular de São Paulo, USP, Unicamp, qualquer vestibular vai cair sim funções inorgânicas, ácidos e bases, e depois na próxima live, sais e óxidos. Já estou vendo aqui alguns amigos e amigas, Cardoso Oliveira, Francinete, Letícia, Eduardo, Ravena, Juliana Paula, Aline e muitos outros que estão chegando, hein? Natália Conceição, beleza, vamos ficar juntos nessa live que está só começando. E o Flávio chegando aí também. Vamos lá, galera. Então, eu começo logo fazendo uma pergunta e nós vamos responder essa pergunta, né? Por que estudar ácidos e bases? Não é só porque cai no Enem, cai nos vestibulares, não, né? É porque isso é fundamental para a nossa vida, eles estão presentes na nossa vida. Ácidos e bases estão presentes praticamente em todos os aspectos do nosso cotidiano, nosso dia a dia. Desde a digestão dos alimentos, que ocorre aqui no nosso estômago, pela ação do ácido clorídrico, até a fabricação de medicamentos, produtos de limpeza, etc. Então, por exemplo, no corpo humano, o ácido clorídrico que está no nosso estômago é fundamental para digerir os alimentos. O bicarbonato de sódio, que é um sal, né? Vamos estudar também sais, que está no nosso sangue, é fundamental para manter o pH sanguíneo, aminoácidos que estão lá nas proteínas. Na indústria, nós temos o ácido sulfúrico, um dos ácidos mais importantes da indústria mundial. Ele está presente nas baterias de automóveis, a soda cáustica, uma base forte, está presente, por exemplo, na fabricação dos sabões. O ácido nítrico, fundamental na produção de fertilizantes. No meio ambiente, nós temos alguns ácidos que provocam problemas ambientais, como, por exemplo, a chuva ácida, o ácido sulfúrico, o ácido nítrico, são dois ácidos fortes presentes na chuva ácida, vão causar acidificação dos oceanos, vão acidificar os solos, desequilibrando o pH dos solos. Tudo isso a gente vai falar na aula de hoje. Então, no Enem, isso é muito frequente em questões que envolvem ácidos, bases, reações de neutralização, que são reações entre um ácido e uma base, produzindo sal e água. Nós vamos falar também sobre os indicadores ácido-base, por exemplo, a fenolftaleína, que muda de cor de acordo com o pH, e algumas aplicações no cotidiano, ok? Então já dá para você ver aqui que é um tema fundamental e eu quero ficar com vocês aqui na parte da teoria e depois na parte onde nós vamos resolver questões Enem, tá bom? Beleza? Show! Gente aí já do todo o Brasil e aí já gente da Caucaia presente. Vamos começar, pessoal, com a definição de ácidos. A primeira parte da aula vai ser sobre ácidos, tá bom? A segunda parte da aula sobre bases. E a terceira parte da aula, resolver questões do Enem de ácidos e bases. Então vamos começar com a definição mais importante que tem, ou a primeira definição fundamental, que é a definição de ácidos diarrênios. O que são ácidos diarrênios? Ácido diarrênios é toda substância que, em solução aquosa, ou seja, dentro d'água, libera como único cátion o cátion hidrogênio, que é o H+, ou o cátion hidrônio, que é o H3 ou mais. Cientificamente falando, pessoal, a gente considera como sendo sinônimos. O cátion H+, ou H3 ou mais, a gente considera como sendo sinônimos. O H+, é apenas uma simplificação do cátion hidrônio, que é o H3 ou mais. Então, olha aqui, o HCl é um ácido diarrênios. Por quê? Porque quando você coloca dentro d'água, ele se ioniza, liberando o H+, e o Cl-. Então, ácido é qualquer substância que esse aquê significa aquosa, que está em solução aquosa. Então, o ácido clorídrico em solução aquosa, dentro da água, dissolvido em água, formando uma solução, uma mistura homogênea.
libera H+, e Cl-. Quando uma substância libera como único cátion o H+, ele é um ácido. Eu posso, no lugar de liberar H+, ó, aqui eu liberei H+. Liberar o H3O+, é a mesma coisa, só que agora você coloca a água aqui no reagente. Ó. Como é que eu faço para liberar H+? Eu coloco a água e o ácido clorídrico. O ácido clorídrico ele vai doar um H+ para a água. Vocês vão ver que isso é um outro conceito também de ácido base, que é o conceito de Bronsted. O ácido clorídrico doa um H+ para a água. Quando a água recebe o H+, ela vai se transformar em quê, pessoal? H3O+. Então, o H+ ou H3O+ é a mesma coisa. E o cloreto, né, o ânion cloreto, é a segunda parte do ácido, que é o Cl-. Então, o ácido é qualquer substância que dentro da água, ao se ionizar, ou libera H+, ou libera H3O+, como único cátion, ok? Isso é a ionização do ácido clorídrico. Quais são as características gerais dos ácidos diarrênicos, né? Tem sabor azedo característico, por exemplo, limão, vinagre, suco de laranja. Eles contêm alguns ácidos orgânicos fracos, né? Estão presentes nesses ácidos, como por exemplo o ácido cítrico. Eles conduzem corrente elétrica quando dissolvida em água, ou seja, se você pegar água destilada é uma péssima condutora de corrente elétrica. Mas se você dissolver ácido clorídrico na água destilada, o ácido clorídrico é um eletrólito, ou seja, vai fazer com que a água conduza corrente elétrica, porque o ácido vai liberar esses íons. Ó. Esses íons aqui, que a gente chama de íons livres, esses íons livres vão fazer com que a água conduza corrente elétrica. Outra coisa, os ácidos reagem com metais, liberando gás hidrogênios. Por exemplo, o ferro reage com ácido, o alumínio reage com ácido. A gente vai ver, tem um módulo só sobre reações inorgânicas. Vamos até ver que alguns metais, que são os metais nobres, podem não reagir com ácidos, tá certo? Como o ouro, por exemplo, né? Eles alteram a cor dos indicadores, a gente vai ver indicadores ácido-base, são substâncias que mudam de cor, dependendo do pH. Você vai ver a fenolftaleína. Fenolftaleína é meio ácida, incolor. Meio básica, ela é vermelha, certo? Então, são substâncias que mudam de cor, dependendo do meio ser ácido, básico ou neutro. E também vamos ver que os ácidos reagem com base, essa é a reação mais importante, né? Um ácido reage com base, formando o quê? Formando sal e água. Essa é a reação orgânica mais conhecida que existe. Mais conhecida do que rapadura aqui no Ceará. Todo mundo sabe que um ácido reage com a base, produzindo sal e água, e essa reação é chamada de reação de neutralização, ok? Ok, seja bem-vinda, Crislane. E todos os outros que eu já falei, hein? Beleza. Então vamos agora que a gente já sabe o que é um ácido de arrênios, é uma substância que em solução aquosa, ou seja, quando está dentro d'água, libera como único cátion, exclusivamente o cátion H+, ou H3O+, que a gente está considerando aqui como sendo sinônimos. Agora a gente vai ver alguns critérios de classificação dos ácidos, tá bom? Alguns critérios de classificação dos ácidos. O primeiro critério, pessoal, é quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, ó. Quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, quando o ácido só tem um hidrogênio ionizável, ele é chamado de monoácido. Quando tem 2, diácido. Quando tem 3, triácido. Quando tem 4, um tetrácido. Hidrogênio ionizável, pessoal, é aquele hidrogênio que vai ser liberado dentro da água na forma de H+, ok? Então vamos aqui ver alguns exemplos. Ó. Um exemplo de monoácido, que é quando só tem um hidrogênio ionizável, HCl, ácido nítrico, só tem um hidrogênio ionizável. Exemplos de diácidos, que tem 2 hidrogênios ionizáveis. Ácido sulfúrico, ácido carbônico, H2SO4, H2CO3. Exemplos de triácido, que tem 3 hidrogênios ionizáveis. Ó. O ácido fosfórico, que é o H3PO4. O ácido bórico, que é o H3BO3. Exemplo de um tetrácido, olha aí, pessoal, 4 hidrogênios ionizáveis. É o H4P2O7. É um exemplo de um ácido que tem 4 hidrogênios ionizáveis, ou seja, quando ele estiver dentro d'água, ele vai liberar 4 cátions H+. Outro critério de classificação dos ácidos, pessoal, é quanto à presença de oxigênio. Tem ácido que tem oxigênio, tem ácido que não tem oxigênio, certo? Os ácidos que não têm oxigênio, eles são chamados de hidrácidos. Exemplo de ácidos que não têm oxigênio: ácido clorídrico, ácido bromídrico, ácido fluorídrico, ácido sulfídrico, eles não têm oxigênio, tá bom?
Ácidos que têm oxigênio são chamados de oxiácidos. Hidrácidos não têm oxigênio. Oxiácidos têm, ó. HNO3, que é o ácido nítrico, H2SO4, que é o ácido sulfúrico, H3PO4, que é o ácido fosfórico. Dica Enem, né? A maioria dos ácidos importantes são oxiácidos. É lógico que a gente também tem hidrácidos importantes, como o próprio ácido clorídrico, que nós já vimos que é o ácido que está presente no nosso estômago aqui. Quem almoçou aí faz pouco tempo, o ácido clorídrico está agindo nesse momento, fazendo a digestão de alimentos, principalmente proteínas, por exemplo. Ok? Beleza? Então, já vimos 2 critérios de classificação dos ácidos, né? O primeiro critério, quanto ao número de hidrogênios ionizáveis, monoácido, diácido, triácido, tetrácido. E o segundo critério, quanto à presença ou não de oxigênio, hidrácidos ou oxiácidos. Terceiro critério vamos para o terceiro critério, é quanto à força. Para a gente saber, pessoal, se um ácido é forte, fraco ou moderado, a gente olha para o grau de ionização dele. Se ele for forte, ó, o grau de ionização, esse alfa a gente chama de grau de ionização, aqui é a letra alfa, ele representa o grau de ionização. Então, quando o grau de ionização é maior do que 50%, maior ou igual a 50%, a gente diz que ela é forte. Exemplos de ácidos que, quando você coloca dentro d'água, se ionizam 50 ou mais por cento, né? O ácido clorídrico, o ácido bromídrico, o ácido iodídrico, são ácidos fortes, porque eles se ionizam 50 ou mais por cento. Ácido moderado é aquele que se ioniza entre 5% e 50%. O grau de ionização, que a gente representa pela letra alfa, fica entre 5% e 50%. Um exemplo é o ácido fluorídrico. Ele é um ácido moderado. O grau de ionização dele está entre 5% e 50%. E os ácidos fracos, pessoal, são aqueles que o grau de ionização é menor do que 5%. Então, se ionizam muito pouco, né? Ácido sulfídrico, ácido cianídrico, são ácidos fracos. E muitos ácidos orgânicos são fracos. Existem ácidos orgânicos também fortes, mas muitos ácidos orgânicos são fracos, ok? Pessoal, para os oxiácidos tem uma regrinha prática, ó, para você saber se o ácido é forte, fraco ou moderado. Você vai usar essa regrinha aqui que é muito fácil. Você vai pegar o número de oxigênios que o ácido tem e diminuir o número de hidrogênios ionizáveis dele. Se der 2 ou mais do que 2, ele é forte. Forte. Se der 1, você pegar o número de oxigênio menos o número de hidrogênio ionizável e der 1, ele é moderado. Se o número de oxigênio menos o número de hidrogênio der 0, ele é fraco. Então vamos ver como essa regrinha funciona, logicamente, para os oxiácidos, né, pessoal? Para os oxiácidos, que dá para a gente saber se o ácido é forte, fraco ou moderado pela regrinha. Para os hidrácidos, você teria que decorar, tá certo? Porque forte só tem 3, pessoal. Os 3 hidrácidos fortes são HCl, HBr e HI. O moderado só tem um, que é o HF. Todos os outros que você encontrar seriam fracos. O H2S, o HCN, ok? Seriam fracos. Para os oxiácidos, não precisa decorar, porque você vai usar essa regrinha. Vamos lá. Número de oxigênio menos número de hidrogênios. O ácido sulfúrico, ele tem quantos oxigênios, pessoal? 4. Tem quantos hidrogênios? 2. Então, 4 oxigênios menos 2 hidrogênios dá quanto? 2. Se der 2 ou 3, porque pode dar 2 ou 3, aí ele é forte. Então, o ácido sulfúrico é forte, porque eu subtraí o número de oxigênios menos o número de hidrogênios e deu 2. Olha como funciona. Vamos agora para o H3PO4, pessoal, que é o ácido fosfórico. Vou pegar o número de oxigênios, ó, que é 4, menos o número de hidrogênios, que é 3. 4 menos 3, 1. 1 é o quê, pessoal? Moderado. Então, olha como é fácil, né? Dá para a gente saber se qualquer ácido é forte, fraco ou moderado, subtraindo o número de oxigênios menos o número de hidrogênios. Pessoal, tem uma exceção. Qual é a exceção que vocês podem anotar aí? Ó? É o ácido carbônico, que é o H2CO3. Ele não respeita essa regra. Ele é uma exceção. Por quê? Se você pegar o número de oxigênios, 3, menos o número de hidrogênios, 2, vai dar 1. 1 é para ser o quê, pessoal? Moderado, né? 1 é moderado. Mas o ácido carbônico, ele é fraco. Atenção, ele é uma exceção a essa regra. Se você subtrair 3 menos 2 dá 1, ele era para ser moderado, mas ele é fraco, porque ele acaba, pessoal, se decompondo. Esse ácido carbônico, ele além de se ionizar, ele é instável. Ele se decompõe em CO2 e água.
Então é por isso que ele acaba não respeitando a regrinha, tá bom? Quando você subtrai o número de hidrogênios, o número de oxigênio menos o número de hidrogênios, dá 1. Era para ser moderado, mas ele é fraco. Então ele é a exceção a essa regra. E você teria que ter cuidado, pessoal, com dois ácidos, aqui é um aprofundamento, viu? Que é o H3PO3 e o H3PO2. Eles não são exceções a essa regra, mas eles são exceções ao número de hidrogênios ionizáveis. Por exemplo, esse H3PO3 é 3, talvez você achasse 3 menos 3. Não é. É 3 menos 2. Ele só tem, pessoal, 2 hidrogênios ionizáveis. Então aqui já é outra exceção. Ele obedece à regra, nós vamos subtrair, ele vai obedecer à regra, mas são os únicos ácidos que você tem que se preocupar, ó, que eles não têm 3 hidrogênios ionizáveis. Esse aqui tem 2. E esse aqui tem 1. Então, isso aqui já é um aprofundamento, viu, pessoal? Para você ficar sabendo tudo que existe no universo. Tá certo? Então, aqui não é 3 menos 3, é 3 menos 2. Dá 1, e ele realmente é moderado. Então, ele obedece à fórmula. Ele não obedece à fórmula do hidrogênio ionizável. São os únicos ácidos que eu tenho que me preocupar, ó, que os hidrogênios ionizáveis não correspondem ao número de hidrogênios que ele tem. Nos outros, é só olhar para o número de hidrogênios que ele tem. Nesses dois, não. Esse aqui tem 3 hidrogênios, mas só 2 são ionizáveis. Esse aqui tem 3 hidrogênios, mas só 1 é ionizável. Então, na hora de fazer a conta, ó, é 2 oxigênios menos 1 hidrogênio ionizável, que dá 1. Ele também é moderado e ele obedece à fórmula. Ele não obedece ao número de hidrogênios ionizáveis. Pessoal, hidrogênio ionizável é o hidrogênio que está ligado ao oxigênio na fórmula do ácido, tá certo? Se vocês virem os ácidos, a maioria dos hidrogênios está ligado no oxigênio. Mas esses aqui, ó, dos 3, só 2 estão ligados ao oxigênio. Por isso que o outro não é ionizável. Desses 3 aqui, ó, só 1 é ligado ao oxigênio. Por isso que os outros 2 não são ionizáveis. Então, isso é um aprofundamento para que você fique sabendo tudo a respeito dessa regra. É lógico que o mais importante é esse aqui, ó. O ácido carbônico não é moderado, ele é fraco, ele não obedece à regra. Tá certo? Beleza? Alguém está perguntando, e o bicarbonato? Aí não é. Você não utiliza essa regra. Bicarbonato não é um ácido, é um ânion. É um ânion proveniente de um sal. Bicarbonato não é um ácido, é um ânion, tá certo? Então você não pode usar essa regra. Você só pode usar essa regra para Crislane aí, viu? Para ácidos. O bicarbonato, ele não é um ácido, ele é um ânion proveniente do ácido que já se ionizou. Então, por exemplo, ele é proveniente do ácido carbônico. Se o ácido carbônico é fraco, o bicarbonato que é proveniente dele, que ainda tem um hidrogênio ionizável, vamos falar disso, ele pode liberar o seu segundo hidrogênio, né, porque ele tem 2, ó. O ácido carbônico, ele se ioniza 2 vezes. Na primeira, ele se ioniza liberando o primeiro, se transformando em bicarbonato. Aí depois o bicarbonato se ioniza de novo, transformando em carbonato. Se o primeiro Crislane é fraco, o que vem dele é lógico que é fraco também. Então, o bicarbonato, que é formado na primeira ionização do ácido carbônico, ele ainda é ácido, porque pode liberar um H+, mas também é um ânion, tá certo? Então, ele é fraco também. Então, se o ácido é fraco, tem 2 hidrogênios ionizáveis, na sua segunda ionização é que ele vai ser mais fraco ainda, tá certo? Olá, beleza? Mentes brilhantes, boa tarde aí para você. E agora vamos falar um pouquinho, agora que a gente falou sobre a força dos ácidos, né? Vamos falar um pouquinho sobre a nomenclatura. Ó. Dá nome aos hidrácidos, que são aqueles que não têm oxigênio, e dá nome aos oxiácidos, que são aqueles que têm oxigênio, tá certo? Pessoal, dar nome aos hidrácidos é moleza, porque todo hidrácido ó, termina com hídrico. Todo hidrácido termina com hídrico. Então, é só pegar o nome do elemento químico e colocar hídrico. Ó. Ácido, cloro, né? Ácido clorídrico. Bromo, ácido bromídrico. Enxofre, que em latim é sulfo, né? Ácido sulfídrico. Cianeto, esse CN significa cianeto. Ácido cianídrico. Flúor, ácido fluorídrico. Então, todos os hidrácidos ó, que não têm oxigênio terminam em hídrico. Você coloca o nome do elemento mais hídrico. Clorídrico, bromídrico, sulfídrico, cianídrico, cianeto, fluorídrico, que é o flúor. Já os oxiácidos existem milhões de ácidos, não vamos exagerar, mas existem centenas, né? Tá certo? Então, se são muitos, muito mais do que os hidrácidos, né? Então, já é mais, você tem que usar uma regrinha. Você calcula o NOx, tá certo? Eu vou já lhe mostrar como é o NOx aqui do elemento central. Se esse NOx do elemento central der 1 ou 2, você vai usar o sufixo
o prefixo hipo e o sufixo oso. Vai usar hipooso. Se você calcular o NOx der 3 ou 4, você vai usar o sufixo oso. Se você calcular o NOx der 5 ou 6, você vai usar ico. E se der 7, que é o maior NOx aí possível, você vai usar os prefixos per e o sufixo ico. Ou seja, a gente decora. 1 e 2, hipooso. 3, 4, oso. 5, 6, ico. 7, perico. Então, deixa eu lhe mostrar como é que a gente faz. Vamos lá, vou começar aqui de baixo para cima, tá bom? Então, ó, o oxigênio, pessoal, é menos 2 no NOx, certo? O hidrogênio é mais 1 nos NOx. Tem que zerar. Se aqui é menos 2, aqui é mais 1, quanto é que está faltando para zerar, pessoal? Mais 1, né? Porque mais 1 com mais 1, 2. Com menos 2, 0. Então, a soma dos NOx numa molécula tem que dar 0. Então, mais 1. Mais 1 é o quê? Ó? Hipooso. Então, aqui é o cloro. Como é o nome desse elemento, pessoal? O ácido hipocloroso. É o ácido hipocloroso. O HClO é o ácido hipocloroso, porque o NOx do cloro está dando mais 1. Deixa eu ver se você entendeu. Vamos lá. Sempre aqui nos ácidos o oxigênio é menos 2. O ácido é mais 1, o hidrogênio. Aí vamos lá, tem que multiplicar aqui, hein? 2 vezes menos 2 está dando menos 4. Cuidado, hein? 2 vezes menos 2 dá menos 4. E aqui é mais 1. Está faltando quanto para zerar? Ó, mais 1 e menos 4. Está faltando mais 3. Se está faltando mais 3, está aqui ele. Ó, mais 3 é o quê? Oso. E aqui é o cloro. Então, como é o nome desse ácido? Ácido cloroso. O de baixo deu hipocloroso, porque o NOx é mais 1. E aqui é cloroso, porque o NOx é mais 3. Pessoal, sabendo isso aqui, você já sabe na nomenclatura de 95% dos oxiácidos, que para Enem é o que interessa, tá certo? Vamos ver se você se garante nesse. Vamos lá. O oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Só que tem 3 oxigênios. Ó. Quanto é 3 vezes menos 2, pessoal? Menos 6. Menos 6 e mais 1. Tem que zerar. Quanto é o NOx do cloro aqui, hein? Mais 5. Pessoal, mais 5. Olha lá. Mais 5. Ico. Então, aqui é o cloro. Como é o nome desse elemento? Desse ácido? Ácido clórico. Ácido clórico, porque o sufixo agora é ico. Vamos para o último. Show de bola. Vamos para o último. Aqui o oxigênio é menos 2. O hidrogênio é mais 1. Tem que multiplicar o número de oxigênio que está aqui embaixo, hein, pessoal? 4 vezes menos 2, ó, menos 8. Tem um hidrogênio, mais 1. Menos 8 com mais 1. Tá faltando quanto aí? Tá faltando mais 7. Se tá faltando mais 7 para poder zerar, ó, mais 7 com mais 1, mais 8, com menos 8 zera. Tem que usar perico. Ácido percloro, que é o elemento clórico. Ácido perclórico. Beleza? Crislane, mais 7, corretíssimo. Então, ácido perclórico. Pessoal, 95% pelo menos dos oxiácidos eu consigo com isso aqui. É o que você tem que saber. Mais 1 e mais 2, hipooso. Mais 3 e mais 4, oso. Mais 5 mais 6, ico. Mais 7, perico. Você calcula o NOx do elemento que está no meio. Ó. Você calcula o NOx do elemento que está no meio. À direita vai estar o oxigênio e à esquerda vai estar o hidrogênio. Vamos só mais um aqui para ver se você entendeu. Vamos usar essa regra para saber o nome desse ácido aqui. Ó. Vamos lá. O oxigênio é menos 2. 4 vezes menos 2, menos 8. O hidrogênio é mais 1, só que tem 2, hein? 2 vezes mais 1, mais 2. Pergunto. O hidrogênio está dando mais 2. O oxigênio está dando menos 8. Quanto é o enxofre para poder zerar, pessoal? Mais 6. Mais 6 com mais 2, mais 8. Com menos 8, zera. Se o enxofre é mais 6, tá aqui mais 6, ó. Mais 6, qual é o sufixo? Ico. Como é o nome desse ácido aqui, pessoal? Mais conhecido do que rapadura em feira? Ácido sulfúrico. Tá vendo? Ó? O sufixo dele é ico. Por que é ico? Porque o NOx do enxofre é mais 6. Não é show de bola, pessoal? Não é massa isso aí? Show de bola, pelo menos 95% eu já mato com isso aí. É o que eu preciso a nível de Enem, ok? Então aprendemos a dar nome aos hidrácidos, que usam um único sufixo, ó, que é o sufixo hídrico, 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 hídrico. E aprendemos a dar nome aos oxiácidos, que pode ser hipooso, oso, ico ou perico. De acordo com o NOx, vai aumentando de mais 1 até mais 7. Ok? Show de bola! E aqui, pessoal, nós vamos ver os principais ácidos e algumas aplicações desses ácidos. Olha aí. Principais ácidos e suas aplicações. Show de bola. Valeu, Eduardo. Show de bola.
Olha aí, ó. Isso aqui cai no Enem, os ácidos e aplicações deles. Vamos lá. Ácido sulfúrico, H2SO4. Ele está presente aonde? Nas baterias de automóveis, em fertilizantes, no refino do petróleo. Mais comum a nível de Enem, ele está presente nas baterias de automóvel. Na bateria de carro, tem ácido sulfúrico lá. Ok? Ácido clorídrico, que é o HCl, principalmente no suco gástrico, ó. Ele é usado para fazer limpezas na nossa casa, né? Porque ele é conhecido como ácido muriático. É o ácido gástrico, o ácido clorídrico tem um nome comercial, né? De ácido muriático. É um ácido forte, viu? Limpeza de piso, de metais, na indústria química, é um ácido muito importante. Ácido nítrico, que é o HNO3, ele é muito usado na fabricação de explosivos, como a dinamite, que é o TNT. Ele é também usado para produzir fertilizantes nitrogenados, porque ele tem nitrogênio. Ele é usado também para fazer corantes, ok? Ácido fosfórico, H3PO4, está na Coca-Cola, olha aí. Olha aí o presente para ti. Ele está presente na Coca-Cola. E é um ácido moderado, né? Ó, 4, oxigênio menos 3 dá 1. Ele é moderado, hein? Um ácido moderado você toma quando está tomando uma Coca-Colazinha aí, para ajudar a dissolver um pouquinho os seus ossos, né? Beleza. Então, ácido fosfórico está nos refrigerantes do tipo cola. Tá? Também fertilizantes. E é usado também em alguns produtos de limpeza, o ácido fosfórico. Olha o ácido acético, um ácido orgânico. Aqui é o ácido acético é desse jeito aqui, né? Ele tem o ácido carboxílico, C-O-O-H. Vocês vão ter aulas de química orgânica. Esse C-O-O-H é C-O-O-H. É um ácido orgânico, o ácido acético é o ácido do vinagre, hein? O ácido vinagre é uma solução, pessoal, que tem de 4 a 8% de ácido acético. É um ácido fraco, viu? Tanto é que você pode tomar um vinagretezinho ali, que tem ácido acético, né? Não dá para tomar um vinagrete com ácido clorídrico. Vai acabar tudo, né? A boca, tudo. Mas um vinagretezinho, ó, que tem ácido acético, é um ácido fraco, é um ácido orgânico, é usado em alguns conservantes de alimentos, mantendo o pH mais baixo e evitando a proliferação de bactérias, por exemplo. E tem o ácido carbônico, ó, que é o H2CO3, é também muito conhecido, né? É um ácido fraco, ele se decompõe em CO2 e água, né? Então ele está presente em todas as bebidas gaseificadas. Não é só nos refrigerantes, não, pessoal. Água mineral com gás, refrigerantes, essas bebidas gaseificadas têm ácido carbônico por causa do gás, que é o CO2. Aquele gás que está nos refrigerantes é o CO2, e o CO2 está em equilíbrio com o ácido carbônico. É usado na água mineral com gás, refrigerantes, etc. Todas as bebidas gaseificadas. E o ácido fluorídrico, pessoal, ele é usado para fazer gravações em vidros, num carro lá, tem o número do chassi no vidro, ó, foi gravado com ácido fluorídrico. Ele é um ácido moderado, mas ele reage com o vidro. Ele é usado também na indústria de semicondutores. Então, o ácido sulfúrico, uma curiosidade, é o ácido mais produzido no mundo. Tanto é que dá até para medir o desenvolvimento de um país pela quantidade de ácido sulfúrico que ele produz. Sua produção usual é usada como indicador do desenvolvimento industrial de um país. É o ácido mais produzido industrialmente no mundo, é o ácido sulfúrico. Agora, finalizamos a primeira parte, que é a parte dos ácidos, né? Vamos agora saber o que é uma base. Base de arrênios. Já sabemos o que é um ácido de arrênios, que libera H+. Vamos agora para uma base de arrênios, que vai liberar hidroxila, né? Que caracteriza uma base é exatamente a liberação da hidroxila. Então vamos lá, o que é base? É toda substância que em solução aquosa, o conceito de arrênios é sempre em água, tá certo? O ácido está em solução aquosa e a base é em solução aquosa. O ácido libera como cátion H+, e a base libera como ânion, como único ânion, o ânion hidroxila, o hidróxido, que é o OH-, ok? Então, por exemplo, NaOH. NaOH é uma base. Quando você coloca dentro da água, ela separa o cátion do ânion. O cátion é o Na+, o ânion é o H-. Então, toda substância que em solução aquosa libera como ânion, exclusivamente o ânion hidroxila, ou o ânion hidróxido, é uma base. No caso do NaOH, vocês vão até ver que ela é uma base forte. É a soda cáustica, né? Que é vendida comercialmente aí a soda cáustica. Quais são as características das bases? Sabor adstringente, diferente do ácido, que é um sabor azedo, né? As bases têm um sabor meio travoso, assim, adstringente, né? Como sabão, como a banana verde. Acho que você não comeu sabão, não. Mas a banana verde, aquele sabor da banana verde, meio travoso, é o sabor de uma base, tá certo? As bases,
também conduzem corrente elétrica quando dissolvida em água. Por quê? Porque quando a base está em água, ela também libera íons livres. A água destilada não tem íons livres. Ela não conduz corrente elétrica, mas quando você coloca um ácido ou uma base, vai ter íons livres dentro dela, e vai conduzir corrente, então a base também é um ótimo eletrólito. Apresenta aspecto escorregadio ao tato, como sabão, né? Sabão, ele é uma substância básica, tá certo? Eles alteram a cor de indicadores, indicador ácido-base, fenolftalene, meio ácido é incolor, e meio básica é vermelha, né? Então, ele muda a cor dos indicadores ácido-base, e também as bases reagem com ácidos, né? Aquela reação de neutralização que a gente já falou. Um ácido reage com a base para produzir sal e água, é a reação mais conhecida de toda a química. Atenção, ó, as bases fortes são corrosivas, né? Podem causar queimaduras graves na pele, como, por exemplo, NaOH. NaOH é uma base forte, então, jamais colocar uma solução de NaOH na pele vai causar corrosão na pele, vai queimar a pele, né? Então, do mesmo jeito que a gente estudou a classificação dos ácidos, ó, vamos estudar a classificação das bases. O primeiro critério, parecido também com os ácidos, vamos classificar as bases de acordo com o número de hidroxilas. Tem base que só tem uma hidroxila, tem base que tem duas, tem três ou tem quatro. Quando a base só tem uma hidroxila, NaOH, KOH, ela é chamada de monobase. Quando a base tem duas hidroxilas, CaOH2, MgOH2, ela é chamada de dibase. Quando a base tem três hidroxilas, a LOH3, FeOH3, ela é chamada de tribase. E quando a base tem quatro hidroxilas, ela é chamada de tetrabase. PbOH4, SnOH4, tá certo? Então, isso critério de classificação da base quando há o número de hidroxila. Pessoal, quanto à força? Quanto à força, dá para decorar. Por quê? As bases fortes são as bases de metais alcalinos, que é a família 1 da tabela periódica. Quais são os metais alcalinos, pessoal? Lítio, sódio, potássio, rubídio, césio, frâncio. São os metais que estão na família 1 da tabela periódica. Então, quando esses metais formam uma base, eles formam bases fortes. Por exemplo, NaOH é o sódio. KOH é o potássio. Formam bases fortes. LiOH, hidroxilítio, é uma base forte, certo? Então, toda base dos metais alcalinos é uma base forte. E os metais alcalinos terrosos é a família 2 da tabela periódica, pessoal. O berílio, na verdade, não forma base, aí tem o magnésio, que não vai ser uma exceção, porque o magnésio não forma uma base forte. Ó. Apesar dele ser metal alcalino, ele é uma exceção, está aqui em vermelho. Ó. Menos significa que ele não conta, mas ele vai ser uma base fraca. Então, o hidroximagnésio, apesar de ser da família 2, o metal alcalino terroso, ele não é uma base forte. Tanto é, pessoal, que tem o leite de magnésio lá na farmácia. Quando você está com azia, você pode tomar o leite de magnésio. Farmacêutico, mas arranjar um leite de magnésio, né? Você não deve se automedicar, não, hein? Então, se fosse uma base forte, assim que você botasse na boca, você ia queimando língua, garganta, tudo, né? O hidroximagnésio é o leite de magnésio, é uma base fraca. Então, apesar de ser da família 2, né, que é um metal alcalino terroso, ele não é uma base forte. Agora, os outros, magnésio, cálcio, hidroxicálcio, é forte. O bário, hidroxibário, é uma base forte. Então, quais são as bases fortes? Família 1 e 2, com exceção do hidroximagnésio. O hidroximagnésio não é forte, é fraca. Quais são as bases fracas? Todas as outras famílias, pessoal. Todos os outros elementos que não foram da família 1 nem 2, é fraca. Então, a maioria das bases que existem são fracas. Porque as únicas fortes são das famílias 1 e 2. E ainda tem o hidroximagnésio, que é a exceção. Então, quais são as bases fracas? Todas as outras. Hidróxido de amônio, é a base fraca mais conhecida. Hidróxido de alumínio, hidróxido de ferro, o hidróxido de magnésio, que é uma exceção lá, né? Não é forte, é fraca. Beleza? O hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio é usado também para acidez. Tem lá na farmácia, hidróxido de alumínio, medicamento à base de hidróxido de alumínio para quem está com azia. Tem medicamento lá na farmácia à base de hidróxido de magnésio. São dois medicamentos à base de bases fracas, logicamente. Ninguém jamais poderia tomar uma base forte, porque senão era problema grave, né? Exatamente. Leite também funciona bem para azia. Tem gente que não pode nem tomar leite, né? O leite, às vezes, quando você está com aquela queimação violenta, quando você toma leite, é lógico que vai aliviar. Mas para quem tem certa
Não é nem intolerância à lactose, que é o problema mais sério ainda. Mas tem pessoas que, quando você toma leite, com um pouco de tempo, aquilo ali vai tornar o ambiente mais ácido ainda, tá certo? Então, de imediato, o leite dá uma aliviada, mas não é um medicamento para você. Então, tá com azia. Se você tomar hidroximagnésio, é na hora. É mágica. Puf! Eu tô com azia. Tomou hidroximagnésio ou hidróxido de alumínio, é mágica. Ó. Você tá com azia? Já não tá mais. É uma reação de neutralização, meu amigo. O ácido reagiu com a base, acabou. Produziu sal e água. Você não tá mais com azia. Agora, isso não vai causar o problema, né? Você está causando só o efeito. Tem que ir com o médico para saber por que você está com azia. Porque você não vai passar a vida toda tomando hidróxido de alumínio e hidróxido de magnésio. Você não está curando, você está causando, inibindo a consequência. E realmente é no estalar de dedo. Tomou hidróxido de magnésio, já não toma mais. Está sentindo dor? Toma essa colherzinha aí. Está sentindo dor? Toma mais não. Ok? Quanto à solubilidade em água, tem base que é solúvel, tem base que é insolúvel. Quando a gente diz insolúvel, é praticamente insolúvel. Quase não se dissolve. Se dissolve muito pouco. Tá certo? Porque a solubilidade zero praticamente não existe. Tá certo? Então, quando a gente diz insolúvel, o mais cientificamente correto seria praticamente insolúvel. Tá bom? Então, quais são as bases solúveis, pessoal? São exatamente aquelas que a gente classifica como fortes naturalmente as dos metais alcalinos, ó, que são as da família 1. Sódio, lítio, sódio, potássio, rubídio, né? Césio e frâncio. Então, as bases solúveis são as de metais alcalinos, que é a família 1, e o hidróxido de amônio. Então, essas bases são totalmente solúveis em água. As bases da família 1 e o hidróxido de amônio são totalmente solúveis em água. Quais são as bases pouco solúveis em água? São as da família 2, ok? Cálcio, bário, então hidróxido de cálcio, hidróxido de bário. Exceção, o hidróxido de magnésio, que é da família 2, não é pouco solúvel. Ele é insolúvel, né? Ou praticamente insolúvel. Então, o hidróxido de magnésio é a exceção tanto na força quanto na solubilidade. Ele não é forte, ele é fraco. O hidróxido de magnésio não é uma base pouco solúvel, é uma base praticamente insolúvel. Tanto é que quando você compra, pessoal, essas bases aqui, ó, o hidróxido de alumínio, o hidróxido de ferro, o hidróxido de cobre, zinco, todas as outras são praticamente insolúveis. Tem lá, agite antes de usar, no frasco lá, agite antes de usar. Por quê? Porque ele forma uma suspensão, ele decanta. O hidróxido de magnésio, como ele é praticamente insolúvel, ele não está solubilizado em água. Ele está suspenso na água, formando uma suspensão. Aí você agita para poder usar, né? Ok? Beleza? Regra prática. Base forte. As bases fortes geralmente são solúveis, né? Essas bases fortes, principalmente as da família 1. A família 2 não, é pouco solúvel. Uma base forte mais solúvel conduz muito bem a corrente elétrica. É lógico, se uma base é forte e ainda é solúvel, como por exemplo as bases da família 1, hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, são bases que conduzem ao hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, hidróxido de sódio. Por que essas bases são as que melhor conduzem a corrente elétrica? Porque elas são fortes. Família 1 é metal alcalino e elas são solúveis. Família 1. Essas três bases aqui, meu amigo, são bases altamente solúveis em água, porque altamente solúveis em água conduzem bem a corrente elétrica, porque elas se ionizam, porque também são fortes. Quando uma base é forte, ela se ioniza muito dentro da água. Quando a base é fraca, se ioniza pouco, né? Ok? Beleza? Hidróxido de magnésio é do contra. Muito bem, Eduardo. Ele não é forte, ele é fraco. Ele não é pouco solúvel, ele é insolúvel ou praticamente insolúvel, né? Praticamente insolúvel, que é o termo mais correto ainda, porque na verdade não existe solubilidade zero, não existe, certo? É praticamente, é muito perto de zero, 10 a menos não sei quanto, mas é praticamente insolúvel, não é zero. Então vamos agora ver a nomenclatura das bases. Pessoal, a nomenclatura das bases é moleza. Vai lá. Nomenclatura das bases é moleza. Por quê? Porque sempre você vai colocar o nome hidróxido de e vai colocar o nome do cátion, ok? Hidróxido de sódio, hidróxido de lítio, hidróxido de potássio, certo? Então vamos lá. Olha aqui, ó. Hidróxido de sódio em AOH. Aí tem o nome comercial dela aqui, tá certo? É a soda cáustica, pessoal.
as aplicações a gente já viu. Sabão, detergente, desentupidores de pia, indústria de papel. Hidróxido de cálcio, porque tem o cálcio ali, ó. Ele é usado na cal hidratada. É a cal, aquele pozinho branco que é usado na construção civil. CaOH2, aquele pó branco é CaO, quando coloca dentro d'água, ele reage com água e produz esse CaOH2 aqui, ó. Então, na construção civil, na correção de solo, naquela pintura, caiação, é o hidróxido de cálcio. Leite de magnésio, é o hidróxido de magnésio, o nome dele, ó. Hidróxido de dá o nome do cátion que está lá na frente. É o leite de magnésio, é um antiácido, é um laxante, certo? Hidróxido de amônio, ó. Hidróxido de CnH4 é amônio. Hidróxido de amônio, é o amoníaco. Ele é usado em produto de limpeza lá da cozinha, fertilizante. Pode ver que na sua cozinha tem algum produto de limpeza aí à base de amoníaco, NH4OH, que é o hidróxido de amônio. Hidróxido de alumínio. Hidróxido de alumínio também é um antiácido. Hidróxido de potássio. É a potassa. É uma base forte também. É usado para fazer um sabão mole, bactérias alcalinas. É usado para produzir, por exemplo, biodiesel, tá bom? Algumas utilidades. Agora sim, vamos para o nome para valer. Pessoal, então, tem alguns cátions que o NOx não varia. O hidróxido de sódio, o NOx é sempre 1. Hidróxido de cálcio, o NOx é só você virar esse númerozinho lá para cima. O cálcio é mais 2. Quanto é o NOx do magnésio, pessoal? Mais 2. O cátion sempre é positivo. Quem me diz quanto é o NOx do alumínio? Ó? A carga do alumínio, né? Mais 3. Então, o hidróxido de alumínio. A carga nunca varia aqui. Ó. Quando só tem 1, é porque se você for lá para cima, é mais 1. Que é da família 1. Então, esses metais aqui, ó, ou esse amônio, eles nunca variam o NOx. O sódio é sempre mais 1. Então, não precisa dizer nada, hidróxido de sódio. O cálcio é sempre mais 2, hidróxido de cálcio. O alumínio é sempre mais 3, hidróxido de alumínio. Por que eu estou dizendo isso? Pessoal, porque o ferro, ele pode ser mais 2 ou mais 3. Existem 2 cátions do ferro. O mais 2 e o mais 3. E aí eles formam 2 bases diferentes. Ó. O FeOH2 e o FeOH3. Como é que você vai chamar? Hidróxido de ferro? Não pode. Você vai chamar as 2 de hidróxido de ferro? Não pode. Então, quando o cátion tem 2 cargas diferentes, ele vai formar 2 bases diferentes. Então, você tem que diferenciar uma da outra. Aí, qual é a regra oficial da IUPAC? Você diz hidróxido de ferro e bota em algarismos romanos, é o que a regra IUPAC pede, o NOx, a carga do cátion. Então, hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3, tá vendo? Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Aí tem uma regra que está hoje em desuso, que você usa para a menor carga, o sufixo oso. Então, hidróxido de ferro 2 é também chamado de hidróxido ferroso. E para maior carga, o sufixo ico. Então, hidróxido de ferro 3 é chamado de hidróxido férrico. Pessoal, hoje está em desuso esse negócio de oso e ico, que você teria que saber qual é a menor e qual é a maior, né? Se só vier uma na prova, só vier o 3, você sabe que o outro é 2 ou 4, para usar oso ou ico, né? Então, aqui, não se preocupe com esse negócio de oso e ico, que é até desaconselhado hoje em dia. Na prática, se preocupe com o NOx. Então, vamos lá. PbOH2, como é o nome desse hidróxido de chumbo? 2. Porque o NOx vai lá para cima. O chumbo ou é mais 2 ou é mais 4. Então, como é o nome dessa base? Hidróxido de chumbo 2, hidróxido de chumbo 4. Então, quando a base varia, você tem que colocar o NOx. Ó. O ouro ou é mais 1, quando não tem nada é 1, né, pessoal? Ou é mais 3. Então, como é o nome dessa? Hidróxido de ouro 1. Ó. Hidróxido de ouro 3. Tá vendo? Então, não é fácil. Quando varia o NOx, a gente bota o NOx em... Quando varia a carga, né? Que o NOx aí também é a carga. Quando varia a carga, você coloca a carga em algarismos romanos. Aí, se quisesse usar essa regra antiga, o 2 é o menor. Aí fica plumboso. Plumbo porque o chumbo, em latim, é plumbo. O maior é plúmbico. O ouro é aurum. Auroso, que é o menor, e áurico, que é o maior. Então, não se preocupe com ozoico, que está em desuso, mas se preocupe sim em colocar o NOx em algarismos romanos quando varia o NOx, tá certo? Quando não varia, KOH, hidróxido de potássio. Não tem outro. Hidróxido de sódio. Não tem outro. Mas ferro tem 2. Tem o FeOH2 e tem o FeOH3. Aí você já tem que diferenciar. Hidróxido de ferro 2, hidróxido de ferro 3. Ok? Então, quando varia,
tem que colocar o NOx no final em algarismos romanos. É assim que dá nome à base. Sempre hidróxido de e dá o nome do elemento que está na frente, que geralmente é um metal, ou hidróxido de amônio, que não é um metal, uma das poucas bases que não tem um metal lá na frente. E aqui dizendo para vocês o que são eletrólitos e o que são não eletrólitos. Eletrólito, pessoal, um ácido é eletrólito, uma base é eletrólito. Por quê? Porque um ácido dentro da água, ele libera íons, H+, e o ânion, né? Íons livres. Eletrólitos são substâncias que dentro da água liberam íons livres. Pode ser um ácido ou pode ser uma base. Na aula que vem a gente vai ver também que pode ser um sal. Uma base, dentro da água, vai liberar o quê? O cátion, né? Que aqui é potássio, aqui é o cálcio, aqui é o alumínio, e sempre vai liberar hidroxila, porque uma base sempre libera hidroxila, que são íons livres. Esses íons livres fazem com que um ácido seja um ótimo eletrólito, uma base seja um ótimo eletrólito. Diz aí um não eletrólito, Alexandre. Açúcar. Se você colocar açúcar dentro d'água, não vai ter íons. Se você pegasse água destilada e colocasse açúcar, não conduziria corrente elétrica. Se você pegar água destilada e colocar um ácido, conduz corrente elétrica. Colocar uma base, conduz corrente elétrica. Por causa dos íons livres. Veja por quê, ó. E lembrando que se a base tem 2 hidroxilas, ó, ela libera 2 hidroxilas. Se ela tem 3 hidroxilas, ela libera 3 hidroxilas, lógico, né? Ok? Se o ácido tem 2 hidrogênios ionizáveis, ó, ela libera 2 H+. Isso a gente chama de balancear a reação, né? Se é ácido sulfúrico, libera 2 H+. Se é ácido clorídrico, só libera 1 H+, né? Se fosse o ácido fosfórico, ó, H3PO4, H3PO4, evitar aqui, para colocar lá em cima, que fica pegando a outra apresentação. Pronto, vou colocar aqui embaixo. Se fosse o H3PO4, dentro da água, quantos H+ ele tem, pessoal? 3. Ó. Então, ele libera 3 H+. Mas, se é 3 H+, ó, o PO4, que é o fosfato, ele é 3 menos. Porque o número de H+ tem que ser a carga também aqui, ó, porque são 3 cargas positivas e 3 negativas. Mas aquilo que eu disse, ó. Pessoal, a soda cáustica sólida não conduz corrente elétrica. Soda cáustica sólida não conduz corrente elétrica. Porque os íons, ó, estão presos. Íons presos não conduzem corrente elétrica porque está sólido. Está preso naquele cristalzinho. Quando você coloca NaOH dentro d'água, aí conduz corrente elétrica. Olha a luzinha acesa ali, ó. Então, NaOH sólido não conduz corrente elétrica. Mas NaOH dentro d'água faz com que os íons fiquem livres. Lembra, tá aqui, ó, íons livres. Aí conduz corrente elétrica. O ácido clorídrico, pessoal, ele é gasoso. Ele gasoso sozinho aqui, ó, olha o amarelinho, ó, ele é um gás, não conduz corrente elétrica, porque ele não se ionizou, não acende a luz, ó. Mas se você colocar dentro da água, ele se ioniza, aí fecha o circuito, ó, aí faz a lâmpada acender. Então, a base dentro da água conduz corrente elétrica, o ácido dentro da água conduz corrente elétrica. A base pura, na forma sólida, não conduz corrente elétrica. O ácido puro, na forma gasosa, o ácido clorídrico, não conduz corrente elétrica. Então, eletrólito é quando conduz corrente elétrica e não eletrólito é quando não conduz a corrente elétrica. Beleza? Show de bola? Beleza. Indicadores ácido-base. Então, indicadores ácido-base, eu já tinha até falado, pessoal, são substâncias que mudam de cor, de acordo com o pH do meio, tá certo? Qual é o mais conhecido? O mais conhecido é esse aqui, sem dúvida, a fenolftaleína, né? Isso aqui também é mais reconhecido que a rapadura na feira, aqui, viu, pessoal? O que é a fenolftaleína? Em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é vermelha, né? Alguns chamam de vermelha ou rosa, tá certo? Então, a mais conhecida é a fenolftaleína. Em meio ácido, ela é incolor. Em meio básico, ela é vermelha. Já o papel de tornassol, que são outros, não precisa decorar, né? O papel de tornassol, em meio ácido, ele é vermelho. Em meio básico, ele é azul. Outro indicador ácido básico, alaranjado de metila. Em meio ácido, é vermelho. Em meio básico, ele é laranja. Azul de bromotimol. Em meio ácido, é amarelo. Em meio básico, é azul. Precisa decorar? Não. Mas praticamente a fenolftaleína é bom saber, decorar. Fenolftaleína em meio ácido é incolor. Fenolftaleína em meio básico é rosa ou vermelho, como você quiser falar, certo? Então, tem até alguns indicadores ácido-base na sua casa. Se você pegar o repolho roxo e esmagar um pouco as folhas na água, aí vai formar uma solução
roxa, né? Aí quando você colocar numa solução com suco de limão, fica de uma cor. Numa solução com bicarbonato de sódio, fica outra cor. Então fica mudando de cores, cores lindíssimas. Fica laranja, verde, azul, rosa, dependendo do pH de coisas que você vai conseguir na sua casa. Então é um indicador ácido base natural. As questões Enem frequentemente pedem identificação de soluções de acordo com os indicadores, viu? Ok? E aqui, ó, reações. Reações a gente vai mais estudar, porque a gente vai só citar aqui, que a gente vai ter uma aula só de reações. Um ácido pode reagir com metal, viu? Essa reação aqui, nós vamos ver lá nas reações inorgânicas. Um ácido reage com metal. Por exemplo, o ácido clorídrico, ele reage com zinco, produzindo um sal e liberando gás hidrogênio. Isso a gente vai ver na aula de reações inorgânicas. E essa reação aqui não tem como não falar, né? Um ácido reage com a base, dando sal e água. O ácido clorídrico reage com a base, NaOH, dando sal, com NaCl e água. Essa é a reação também mais comum de toda a química orgânica. Então, ácido em solução aquosa conduz corrente elétrica. Base em solução aquosa conduz corrente elétrica, por causa dos íons livres, né? O ácido puro não conduz corrente elétrica. A base pura não conduz corrente elétrica. Por quê? Porque não tem íons livres, tá certo? Tem que estar dentro d'água para ter a condução de corrente elétrica, já que a gente está estudando soluções aquosas, tá certo? Lembrando, para quem está esquecido, né, pessoal, o pH 7, ele é neutro. Como regra, o pH varia de 7 até 14, tá certo? pH de 0 até 7, né, é ácido. 7 é neutro. E de 7 até 14, né, é básico. Lembrando que quanto menor o pH, mais forte é, né? Quanto menor o pH, mais forte é o ácido. Já a base, quanto maior o pH, mais forte é a base, né? Então, uma solução com pH 1, 2 é muito forte. Suco gástrico, olha o pH. Em torno de 2, muito forte. Suco de limão, pH 3, já é menos forte, né? Porque vai aumentando o pH, vai ficando menos forte. Vinagre, 3,5, já é menos forte. Refrigerante, 4, já é menos forte. O cafezinho, ó, pH 5. Então, qual é o mais ácido de todos aqui, desses aqui ácidos? É o suco gástrico, porque quanto menor o pH, mais ácido. Qual é o menos ácido? É o café, porque quanto maior o pH, menos ácido, né? Ok? Aqui. Agora, básicas. A água pura, pessoal, água destilada, né? Quando a gente fala água pura, é água destilada. A água que a gente bebe, geralmente, ela é um pouco ácida, em torno de 6. A água que a gente bebe, podendo chegar até 5,5, 6, 6,5. Dificilmente é 7, né? Porque só água destilada. Agora, o sangue humano, em torno de 7,5, né? A água do mar, em torno de 8, básica. Sabão, em torno de 10. Água sanitária, de 12 a 13, já vai ficando mais básica, porque quanto mais perto de 14, mais forte é a base, né? Certo? Beleza? Então, tem uma outra teoria, pessoal, que é a teoria de Bronsted. O que é um ácido na teoria de Bronsted? É uma espécie que doa H+. Quando uma espécie doa H+, é um ácido. Quando uma espécie recebe H+, é uma base. Então, deixa eu te mostrar como essa teoria de Bronsted é mais abrangente do que a de Arrhenius. Quando eu coloco um ácido dentro d'água, ele doa H+ para a água. Ele doa H+ para a água. O H+ vem do ácido para a água. O ácido, ao doar H+, se transforma em Cl-. E a água, ao receber H+, se transforma em H3 ou mais. Então, quem doa H+, pessoal, é chamado de ácido de Bronsted. Quem doa um H+, é chamado de ácido de Bronsted. Quem recebe H+, ó, é chamado de base de Bronsted. Então, a água está sendo aqui uma base de Bronsted, ó, porque ela recebeu H+. Então, olha, a água não é uma base de Arrhenius. A água para o Arrhenius nem é um ácido, nem é uma base. É o meio onde você coloca o ácido e a base, né? Já aqui para o Bronsted, a água pode ser até um ácido ou ser uma base, dependendo se ela está recebendo H+, ou se ela está doando H+. Ó. Quando eu coloco um ácido dentro da água, a água recebe H+. Quem recebe H+ é uma base de Bronsted, te mostrando que o conceito de Bronsted é mais abrangente do que o de Arrhenius. E a reação de Bronsted também vai ao contrário, viu? O H3 ou mais, para a reação acontecer ao contrário, ele doa H+ por Cl-. Quem doa H+ é o ácido. E o cloreto recebe H+ para voltar a ser ácido clorídrico, que é a reação voltando agora. No conceito de Bronsted, a reação vai e volta. É reversível. Quem recebe H+ é a base.
Então, isso a gente chama de ácido base conjugada. Todo ácido tem a sua base conjugada. Toda base tem o seu ácido conjugado. Você une o reagente com o produto. O ácido clorídrico tem a base cloreto. A água tem o ácido conjugado, que é o H3 ou mais. Então, a água, pessoal, é uma substância anfiprótica. O que é uma substância anfiprótica? Ela pode doar H+, e funcionar como um ácido. Ela pode receber H+, funcionando como uma base. Depende da reação. Ó. Nesse caso aqui, a água recebeu H+, então ela é uma base de Bronsted, que ela recebeu H+. Tem casos que ela pode doar um H+, e funcionar como um ácido, tá certo? E o último conceito, para resolver as questões, e para a última parte da nossa aula, é a teoria de Lewis. A teoria de Lewis é a mais abrangente que tem, pessoal. O que é um ácido de Lewis? É uma substância que recebe um par de elétrons. Se uma substância receber um par de elétrons, ele é um ácido de Lewis. O que é uma base de Lewis? É uma substância que doa um par de elétrons. Então, o conceito de Lewis ele é mais importante, pessoal, lá na química orgânica. Lá na química orgânica, vocês vão ter química orgânica comigo, a gente vai usar muito esse conceito de Lewis. Então, quem recebe um par de elétrons é um ácido de Lewis. Quem doa um par de elétrons é uma base de Lewis. Vamos ver essa reação aqui, ó. O BF3 vai reagir com a amônia. Pessoal, a amônia tem um par de elétrons livres aqui, ó. Vendo, ó? Aí esse par de elétrons, ele é doado para o BF3, ó. O BF3, ele tem aqui um espaço livre. E aí vai se formar essa ligação aqui, ó. A amônia vai se juntar com o BF3 nessa ligação aqui, ó. Vocês vão estudar ligações químicas. Isso aqui antigamente a gente chamava de ligação dativa ou ligação coordenada. A gente colocava uma setinha, hoje nem precisa mais, ó. Então, a amônia, ela doa o par de elétrons, ó. Tá aqui, ó. Doa o par de elétrons. Quem doa o par de elétrons é a base de Lewis. O BF3, ele recebe um par de elétrons da amônia. Quem recebe o par de elétrons é o ácido de Lewis. Então, é um conceito que a gente usa muito na química orgânica. Lá na química orgânica, tem muito esse negócio de doar um par de elétrons de uma espécie para outra. Quem doar o par de elétrons é a base de Lewis. Quem recebeu o par de elétrons é o ácido de Lewis. Então, o BF3 aqui é o ácido de Lewis, ó. Ele recebeu o par de elétrons para formar esse composto aqui, ó. Ele se ligou, a amônia se ligou com o BF3, e como? Com o par de elétrons da amônia que foi doada. Tá aqui a ligaçãozinha que se formou, que antigamente ela colocava uma setinha. Muito importante na química orgânica isso aí. Ok? Pessoal, pontos chaves, vamos para as questões. 3 horas em ponto, como tivemos 1 hora de teoria, né? E agora nós temos meia hora de questões. Quero você comigo. Quem está cansado, 30 segundos de descanso mental. Vou pegar aqui minha água, tomar um gole d'água, que eu separei umas questões lindas para vocês. Ó. Descansozinho, para a gente tomar um gole d'água. E agora nós vamos para as questões mais lindas do Enem, de ácidos e bases. E eu quero você junto comigo. Vamos lá. Começando com a questão 1. Questão 1. Questão do Enem PPL 2020. O dióxido de carbono, que vocês sabem que é o CO2, né? Passa para o estado sólido, chamado de gelo seco, a menos 78 graus Celsius. E retorna ao estado gasoso na temperatura ambiente. Esse gás, que é o CO2, ele se dissolve facilmente na água. Tanto é que ele está presente nos refrigerantes, na água mineral com gás, né? O gás dos refrigerantes é o CO2. Ele é capaz de absorver radiação infravermelha da superfície da Terra. Aí já é o efeito estufa, né? Mas vamos lembrar que o gás carbônico ele é o principal responsável pelo efeito estufa. Na aula de gás de óxidos, porque o CO2 é um óxido, né? Vou falar muito sobre o efeito estufa. Aí ele aquece a superfície da Terra, é o efeito estufa, e não conduz eletricidade. Ele é muito utilizado como matéria-prima para a fotossíntese. Realmente as plantas utilizam o CO2, né? Na nossa respiração a gente libera o CO2 e as plantas utilizam o CO2 na fotossíntese até o limite de saturação. Após a fixação pelos organismos autotróficos, o gás retorna ao ambiente pela respiração aeróbica, fermentação, decomposição ou resíduos industriais. Queima de combustíveis fósseis, ó, quando você queima gasolina, libera CO2. Queimada, né? Queima da floresta amazônica, libera CO2. Apesar da sua importância ecológica, o seu excesso causa perturbações no equilíbrio ambiental.
né? O CO2 em excesso pode causar efeito estufa, e o CO2 em excesso pode causar chuva ácida, pessoal. Sabe por quê? Porque o CO2, ele reage com a água, formando um ácido que a gente falou hoje, que é o ácido carbônico. É só juntar tudo. H2CO, agora é 3, né? Porque tem o O2 na água. Lembra que eu falei que o ácido carbônico se decompõe em CO2 e água? Eu falei dessa reação ao contrário, não. O ácido carbônico se decompõe em CO2 e água. Agora eu estou falando da reação nesse sentido. O gás carbônico reage com água formando ácido carbônico, pessoal. Então, esse ácido, isso aqui é um ácido. Então, toda bebida gaseificada tem que ser ácida, pessoal. Quando eu coloco água, CO2 dentro da água, produz um ácido. Então, a água mineral com gás é ácida, refrigerante é ácido. Por quê? Porque tem que ser CO2. O CO2 reage com água formando um ácido. E o ácido carbônico, ele dentro d'água libera 2H+, né? Vamos colocar logo as duas ionizações dele. Ele libera 2H+, e o carbonato. Então, esse H+ aqui, faz com que a solução fique ácida. Lembra que todo ácido libera H+ dentro d'água. Então, outro problema que o CO2 causa dentro d'água, pessoal, é que ele deixa a solução ácida. Então, muito CO2 hoje no ambiente deixa os mares ácidos. Por quê? Porque o CO2 se dissolve na água do mar, deixando o mar ácido. Problema, tem alguns organismos aquáticos que em meio ácido eles não resistem, morrem. Isso causa um desequilíbrio no oceano. Então, a questão, considerando as propriedades descritas, o aumento atmosférico do CO2 afetará organismos aquáticos, principalmente por quê, pessoal? Lembrando que essa palavra potencial hidrogeniônico é a mesma coisa que pH, né? Potencial hidrogeniônico é pH. Então, lembrando que quando a substância fica ácida, o pH fica menor do que 7, né? Tá certo? E quanto menor o pH, mais ácida é a solução. Dei uma lida aí, já tem gente marcando, tô feliz. Qual é o problema do CO2 dentro da água, pessoal? O CO2 hoje que é liberado em grandes quantidades na queimada, no combustível do seu carro, no combustível do caminhão. E aí, né? Muito CO2 reage com água formando ácido carbônico. O ácido carbônico é fraco, mas ele é produzido em grandes quantidades. Ele dentro da água vai liberar H+, o pH vai ficar baixo, o potencial hidrogeniônico vai ficar baixo, a água pura que é 7, vai ficar aqui 5, né? Porque o cara está colocando ácido carbônico dentro da água. Então, pessoal, qual é o problema? Item A, redução do pH da água. Item A é o verdadeiro. O grande problema de liberar muito CO2 no ambiente é que o CO2 vai reagir com a água, reação 1, vai reagir com a água formando ácido carbônico. E depois, reação 2, o ácido carbônico dentro da água se ioniza. Então, vai causar esse problema. Vamos ver os outros itens que tem mais a ver com biologia. Restrição da aerobiose. A aerobiose, pessoal, é a respiração aeróbica, né? Respiração aeróbica, que é aquela que depende de oxigênio. Vai ter restrição da respiração aeróbica, que depende de oxigênio, pelo excesso de poluentes. Não é o problema, pessoal. Isso não é um problema causado pelo CO2, restringir a aerobiose só porque é a respiração que ocorre pela presença de oxigênio. Não tem nada a ver. Diminuição da emissão de oxigênio pelos autótrofos, né? Autótrofos, como as algas que produzem oxigênio, né? Não é, tá certo? Ele está colocando aqui textos bem complexos, mas que não tem uma relação tão direta como a do item A. Limitação da transferência de energia. A gente sabe que de um nível da cadeia alimentar para outra tem transferência de energia. Isso vai ser limitado. Isso é muito complexo. Mesmo que haja alguma limitação, por exemplo, lá de alguns organismos marinhos que foram afetados pelo pH ser muito ácido, tudo bem, mas é por causa do item A a resposta, né? Retração dos oceanos. Pelo contrário, o efeito estufa, pessoal, tem causado degelo dos polos, né? Derretimento do gelo dos polos, e tem aumentado o nível dos oceanos, né? Tem aumentado o nível dos oceanos, não retração dos oceanos. Tem ocorrido uma destruição de gelo, né? Lá nos polos, no Ártico, na Antártida, etc., né? Então,
é o item A mesmo, viu? O principal problema é esse. Exatamente. Inclusive, decomposição do carbonato, que vai acabar com recifes, né? A gente vai ter a oportunidade de falar isso. Nós temos uma aula só de óxidos. Aí eu vou falar muito sobre o CO2. Então, essa primeira questão era a letra A de avião. Vamos para a questão número 2. Uma transformação química que acontece durante o cozimento de verduras e vegetais. Quando o meio está ácido, olha aí, ó. Quando o meio está ácido, tem que estar o meio ácido, hein? É conhecida como feofitinização. Palavra difícil, né? Feofitinização. Na qual a molécula de clorofila, que nós sabemos que é verde, a cor das folhas, né? Se transforma em feofitina, que tem a cor amarela. Então, olha aí, ó. Se você pegar folhas de uma planta verde e colocar para ferver, pessoal, espremer um suquinho de limão lá, que aí vai ficar ácido, ó, aquela folha verde vai ficar amarela. Por quê? Porque vai acontecer essa reação aqui que está acontecendo em meio ácido. Aí foi realizado um experimento para demonstrar isso, essa mudança de cor das folhas, no qual os reagentes indicados foram aquecidos por 20 minutos. Vamos lá. Primeiro experimento. Ó. O cara pegou uma folha de couve picada, 150 ml de água. Beleza. Se o cara pegou uma folha de couve picada e 150 ml de água, não tem ácido, né? A tendência é que continue verde. Principalmente se ele não aquecer, né? Segundo, uma folha de couve picada, 150 ml de água e agora colocou limão e vai aquecer. Vamos considerar que ele está aquecendo aqui tudo, né? Então, com limão vai acontecer essa reação aí. A folha verde vai passar a ser amarela. Porque em meio ácido essa reação ocorre. O cara colocou limão, limão tem ácido cítrico. Agora ele pegou de novo a folha de couve, picada, 150 ml de água, colocou 1 grama de bicarbonato de sódio. Pessoal, bicarbonato de sódio é um sal também que você pode usar quando está com azia, viu? Por quê? Ó? Bicarbonato de sódio é esse sal aqui, ó. Bicarbonato de sódio, eu ia botar o carbonato de sódio. O bicarbonato de sódio é esse sal aqui, ó. NaHCO3. Quando você coloca dentro d'água, pessoal, vai se separar em Na+, e bicarbonato. O bicarbonato é esse ânion aqui, ó. HCO3-. Pessoal, dentro d'água, olha aqui o conceito de Bronsted, que é do H+ e receber H+. Dentro d'água, o bicarbonato recebe H+. Ele recebe H+. Quando ele recebe H+, pessoal, ele se transforma em ácido carbônico, que eu vou colocar entre chaves aqui, que eu vou já lhe dizer por quê. E a água, quando dou o H+, ó, se transforma em hidroxila. Pessoal, o ácido carbônico nunca a gente coloca num produto, a gente coloca em CO2 e água. Lembra que eu já falei hoje que o ácido carbônico sempre se decompõe em CO2 e água? Então, quando você coloca bicarbonato de sódio em água, o bicarbonato recebe o H+ da água, se transforma em CO2 e água, por isso que borbulha, porque libera CO2, e libera hidroxila. Essa hidroxila deixa o meio básico. É por isso que você pode tomar um pouquinho de bicarbonato na água quando você está com azia. Porque a solução vai ficar levemente básica, só um pouquinho dentro da água, né? Colherzinha de chá bem pouquinho na água. Vai deixar a solução básica, vai amenizar ali o incômodo da azia. Como vai ficar básico, pessoal? A folha vai continuar verde, porque o meio aqui está básico. A reação só ocorre em meio ácido. A reação só ocorre em meio ácido. Em meio neutro, que foi o 1, e em meio básico, que foi o 3, não vai mudar de cor. Só vai mudar de cor no 2, porque o cara botou o suco de limão. Então ele pergunta assim, ó, finalizando o experimento, a cor da couve nos Beckers 1, 2 e 3 vai ser o quê? Ó? Pessoal, no Becker 1 continuará verde, não vai acontecer nada. No Becker 2 vai ficar amarela, vai mudar de verde para amarela. E no Becker 3 vai continuar verde, porque o cara colocou bicarbonato de sódio, e aí também uma solução que você pode tomar para acabar com a azia, porque deixa a solução básica, bicarbonato de sódio, por causa da hidrólise do bicarbonato. O bicarbonato recebe H+, e quando a água do H+, ela se transforma em hidroxila, deixando o meio básico. Então nós vamos marcar o item que tiver verde, amarela, verde. Vou virar aqui o item, ó. O item que tiver verde, amarela, verde, é o que nós vamos marcar. Procura aí, verde, amarela, verde, letra C.
Na letra C, nós temos verde, amarela, verde. A reação só ocorreu aqui porque tinha um suco de limão. Não aconteceu aqui porque o cara não colocou nada, nem ácido, nem base. Não aconteceu aqui porque o cara colocou bicarbonato que deixou a solução básica, né? E aqui deixou a solução ácida. Só muda de cor quando está a solução ácida, tá certo? Quando está a solução básica, não muda de cor. Então, uma coisa que você aprendeu, que também na aula que vem nós vamos falar muito, né? Isso aqui é um sal, ó. Sal é o tema da aula que vem, né? Qual o tema da próxima aula? Sais. Vou falar muito de sais, inclusive essas reações aqui que a gente chama de hidrólise, que é o ânion ou o cátion do sal reagindo com a água, e óxidos, como a questão anterior, que é o CO2. Então, mesmo questão que seja de ácido, pessoal, geralmente envolve sal, óxido, né? Acaba envolvendo também os outros, acaba envolvendo também as outras funções. Não dá para eu estudar tudo numa aula só, por isso que eu dividi em duas, né? A aula de hoje só ácidos e base, a próxima sais e óxidos. Mas geralmente as questões do Enem envolvem ácido, base, sal, óxido. Você está vendo que envolve tudo aí, né? Ok? Então não se preocupe, a gente vai ter outra aula só para falar de sais e óxidos. Então essa questão ficou C, item C de carambola. Vamos para a questão 3, ó, questão do Enem PPL 2018. Sobre a diluição do ácido sulfúrico em água, o químico e escritor Primo Levi afirma que está escrito em todos os tratados, é preciso operar às avessas. Quer dizer, verter o ácido na água. Pessoal, ó, o correto é colocar o ácido na água e não o contrário. O correto é colocar o ácido levemente na água. Isso é o correto. Se você quiser fazer o contrário, pegar uma solução de um ácido e for colocar água, sai de perto. Sai de perto. Não, nunca faça isso. Por quê, Alexandre? Assim que você colocar água dentro de um ácido, o ácido começa a se ionizar dentro da água que você coloca. Só que essa reação, pessoal, ela é muito exotérmica. Ela libera muito calor. Esse calor faz a água ferver e respingar para o lado de fora. Quando essa água respingar para fora do recipiente, ela leva também o ácido. Na cara de quem está olhando aqui, ó. Acidente muito perigoso. Quando eu coloco o ácido levemente na água, a reação é exotérmica. Mas eu estou colocando o ácido de pouquinho. A reação é exotérmica, libera calor. Mas tem muita água, a água vai absorvendo esse calor, a água fica quente, mas não ferve e vai ser jogada para fora. Então, sempre é o ácido na água, nunca a água no ácido, nunca, né? Porque vai respingar ácido para fora do recipiente assim que essa água for colocada, tá certo? Então, sabendo disso, ó, ele diz, né, que está sujeito a iras furibundas, sabem até os meninos do ginásio. Então, isso justifica por quê? Por que a gente não pode colocar água no ácido, pessoal? A diluição do ácido libera muito calor. Olha aí, ó, a diluição do ácido libera muito calor. Até agora, tudo que a gente falou está certo. Diluição, quando a gente colocar alguma coisa na água, a água dilui aquela substância, né? O ácido vai ser diluído na água e libera muito calor, correto? Principalmente se for um ácido forte, né? Até agora tem tudo para a gente marcar, mas vamos ver os outros. Vamos ver se tem sentido os outros. Mistura de água e ácido é explosiva. Pessoal, cuidado com essa palavra, tá certo? É um explosivo. Explosivo é a dinamite, tá certo? Essa mistura de água não é explosiva. Ela é bastante exotérmica. E aí, se eu fizer corretamente, colocar o ácido na água, ela libera muito calor, mas tem muita água, a água esquenta, não tem problema. Se eu for colocar a água de pouquinho no ácido, esse pouquinho de água que eu colocar, a água já ferve, respinga para fora, isso é uma explosão. Ah, aconteceu explosão. Não, não aconteceu nada de explosão, meu amigo. Cuidado com as palavras. Né? Tá errado. A água provoca a neutralização do ácido. Não, o que provoca a neutralização do ácido é a base. A água dissolve o ácido, dilui o ácido. Então, o item B está falso.
O item C está falso. A mistura final de água e ácido separa-se em fases. E aí, pessoal, vai separar em duas fases? Falso, é uma mistura homogênea, pessoal. O ácido se dissolve na água. Não é nem água e óleo para se separar em fases, né? Falso. A água inibe, olha aí, a água inibe a liberação de vapores provenientes do ácido. Falso. A água vai favorecer a liberação desses vapores. Então, pessoal, por que é que nós não devemos colocar água dentro de um ácido? Porque a diluição do ácido provocada pela água libera muito calor. Esse calor faz a água ferver e respingar para fora do recipiente, jogando o ácido na cara de quem estiver fazendo isso, o que é muito perigoso. Então, questão letra A. E tem gente que usa o ácido muriático direto no chão. E depois que joga água, por isso o cheiro muito forte. Correto. O ácido muriático ele já é bastante volátil. É aquele cheiro muito forte, né? Ele é um hidrácido relativamente volátil. E aí, quando você coloca água, ele libera mais calor, fica até esquenta até o chão, né? E aí vai haver um aquecimento, vai liberar mais vapores de ácido na cara de quem está fazendo aquilo ali. Não vai, como você está jogando no chão, não deve acontecer algum acidente, né? Mas, muito cuidado. O ideal é que você vá dissolvendo o ácido devagarinho na água. Aí, depois que tiver dissolvido, você coloque no chão. Tá certo? No caso lá, dessa aplicação de ácido muriático no chão, para tirar manchas, né? E que é, às vezes, utilizado. Tá certo? Então, questão muito boa. Questão 3, sobre ácidos. Letra A de novo. Questão 4, de 2016. Ó. A água consumida na maioria das cidades brasileiras é obtida pelo tratamento da água de mananciais. A gente sabe que a água que a gente toma, por exemplo, vem da Cagés, né? Quem toma água da Cagés, ela tem que sofrer um monte de tratamentos. Porque a água que vem de um rio ou lá do Castanhão, ela não é potável, não está pronta para você tomar. Né? Tem que ajeitar o pH, tem que matar germes e bactérias, tem que retirar odores que essa água tem muito material particulado, tem que fazer esse material particulado decantar para a água ficar límpida. Então, isso tudo acontece no que a gente chama de estação de tratamento de água. Então, a partir do tratamento de água, consiste no peneiramento, sedimentação de partículas maiores. Na etapa seguinte, dissolve-se a água, carbonato de sódio. Carbonato de sódio é um sal. Por isso que eu digo, na aula que vem é que vai estar tudo fechado, porque geralmente as questões falam de ácido, base e tudo junto. Carbonato de sódio é esse sal aqui, ó. Na2CO3. Ele se dissolve na água, né? Formando o cátion sódio e o carbonato. Não é bicarbonato, é carbonato. Porque aqui é o carbonato de sódio. Tem dois sais diferentes. Tem o carbonato de sódio e tem o bicarbonato de sódio. Então, o carbonato de sódio produz o íon carbonato, que é esse sal, esse ânion aqui. Então, em seguida, sulfato de alumínio, que já é outro sal. Ó. Sulfato de alumínio é esse sal aqui, pessoal. Al2SO4, 3. Ó. É o sulfato de alumínio. Al2SO4, 3. Esse sal aqui, ó, ele vai produzir, quando ele se dissolve, né, e se dissocia, o cátion alumínio ó, e o ânion sulfato. Ok? E o ânion sulfato. Então, está aqui a dissociação do primeiro sal, que é o carbonato de sódio, produzindo o carbonato. Está aqui o outro sal, que ele falou também, que é o sulfato de alumínio. Aí vamos já ver para que é que serve isso. Ó. O resultado é a precipitação de hidróxido de alumínio. Olha aí, pessoal, o hidróxido de alumínio é uma base praticamente insolúvel, a gente viu isso. E de onde é que sai esse hidróxido de alumínio, Alexandre? Para ter hidróxido de alumínio, tem que ter o cátion Al3+, daqui o cátion Al3+. Hidróxido de alumínio é isso aqui, né? Ó, AlOH3, que é uma base insolúvel. Se ela é insolúvel, ela precipita, pessoal. Quando ela precipita, ela vai para o fundo do recipiente, ó, ela vai precipitando, ela vai arrastando todo o material particulado que está no chão, que está na água, né, levando para o chão, deixando a água límpida. Depois disso aí, a água fica límpida. Não tem mais aquela turbidez, tá certo? Mas eu pergunto, para ter hidróxido de alumínio tem que ter hidroxila.
Da onde é que tem hidroxila? Pessoal, de novo, a gente vai estudar com sais, que sempre que tem um ânion como aquele ali, ó, que vem de um ácido fraco, que é o carbonato, ele reage com a água. Olha aí, ó. A água, de novo, dou o H+ para ele. Ó. A água dou o H+ para o carbonato, transformando no bicarbonato. Ó. E sempre que a água dou H+, o que é que sobra na água? Hidroxila. Quando a água dou um H+, sobra hidroxila. Aí agora sim, ó. O Al3+, está aqui ele, se junta com a hidroxila, vamos botar 3 hidroxilas, né? Para produzir o hidróxido de alumínio. Então, o hidróxido de alumínio, pessoal, é uma base insolúvel que precipita, deixando a solução límpida. Aí, o qual leva consigo partículas poluentes menores. Posteriormente, a água passa por um processo de desinfecção. Eles colocam água sanitária e colocam flúor e outras coisas, né? Para ajeitar o pH e tal. E aí ela está disponibilizada para o consumo. No processo descrito, a precipitação de hidróxido de alumínio é viabilizada por quê? Por que houve a precipitação de hidróxido de alumínio, né? Foi que viabilizou, para ter hidróxido de alumínio, teve que ter alumínio, né? Teve que ter a hidroxila, foi o carbonato, né? O carbonato que liberou a hidroxila. Essa reação aqui foi fundamental. Carbonato liberou hidroxila. Vamos ver aí os itens. Ó. No processo descrito, a precipitação de hidróxido de alumínio é viabilizada por quê? A dissolução do alumínio resfria a solução. Não falei nada de resfriar, nem aquecer. Não tem nada a ver. O excesso de sódio impossibilita a solubilização. Ao contrário, pessoal, o sódio, os sais que têm sódio, as bases que têm sódio, são muito solúveis. A família 1 tende a formar sais solúveis, bases solúveis. Né? As bases da família 1 são todas solúveis. Então, não tem nada a ver com o sódio. Oxidação provocada pelo sulfato produz hidroxilas. Oxidação, pessoal, tem que perder elétrons. Nessa reação aqui, ó, ninguém ganhou nem perdeu elétrons. O sal, quando ele produz a L3+, e SO4 2-, o NOx continua o mesmo. Aqui é 3+, aqui era 3+, tá certo? Não muda NOx, apenas se dissociou, não é uma reação de oxidação. As partículas contaminantes menores atraíram as substâncias. As partículas contaminantes menores, não, quem atraiu a substância foi o hidróxido de alumínio que precipitou. Foi lá para o fundo do recipiente, deixando a água límpida. É por isso que eles sempre colocam carbonato e o hidróxido na solução para formar o hidróxido de alumínio. Aí, o equilíbrio químico do carbonato, ele está falando disso, item E, ó. O equilíbrio químico do carbonato em água, olha aí, ó, o carbonato em água, a água do H+ por carbonato, se transformando em bicarbonato. E a água, quando perde H+, se transforma em hidroxila, tornando o meio básico. Né? Quem não sabia, fica sabendo agora. Básico é a mesma coisa que alcalino. O meio fica básico, fica alcalino, ou seja, com pH maior do que 7, formando o hidróxido de alumínio, que é uma base que vai deixar a água límpida. Então, é a letra E. O equilíbrio químico do carbonato em água torna o meio alcalino. Então, olha esse conceito de quem doa H+, é um ácido de Bronsted. Quem recebe H+, é uma base de Bronsted. O conceito de Bronsted, pessoal, é um dos conceitos mais usados na química. Quem doa H+ é o ácido de Bronsted. Quem recebe H+ é uma base de Bronsted. Então, usamos aqui um conceito ácido base que a gente estudou. E agora vamos para a última, dá tempo de fazer a quinta, tá certo? Bem rapidinho, ó. Questão 5. 5 indústrias de ramos diferentes foram instaladas ao longo de um rio. O descarte dos efluentes dessas indústrias acarreta um impacto na qualidade de suas águas. O pH, olha aí, potencial hidrogênio iônico, né? A gente sabe que pH menor do que 7 é ácido, pH igual a 7 é neutro, e pH maior do que 7 é básico, que é a mesma coisa que alcalino, viu, pessoal? Básico é a mesma coisa que alcalino. Ok. O pH foi determinado em diferentes pontos do rio. O pH está sendo medido em diferentes pontos do rio a 25 graus Celsius. Aí vamos lá. Os resultados são apresentados no quadro.
A indústria que descarta um efluente com características básicas é qual? É a primeira, é a segunda, a terceira ou a quarta? Vamos lá. Então, a primeira indústria libera uma água com pH 5,5. É uma água ácida, correto? Menor do que 7 ácida. Aí a primeira, entre a primeira e a segunda, foi medido e o pH continuou 5,5. Pessoal, não mudou nada. Se era 5,5, ficou 5,5, então significa que essa indústria liberou alguma coisa neutra, né? Não muda o pH, era 5,5, continuou 5,5. Agora, entre a segunda e a terceira, o pH de 5,5 passou para 7,5. Era ácido, passou a ficar básico. Como é que o rio estava ácido e começou a ficar básico? Porque foi liberado uma base, né? Essa indústria está liberando uma base. Tanto é que fez com que a água que era ácida ficasse básica. Aí agora a água que estava básica ficou neutra, pessoal. Diminuiu um pouquinho o pH. Então, se era básica e ficou neutra, é porque essa indústria liberou uma solução levemente ácida. Levemente ácida. Aí o pH baixou um pouquinho, né? Sempre que você coloca um ácido, o pH baixa. De 7,5 ficou 7. Né? Ficou neutra. Fez apenas neutralizar um pouquinho da base, deixando neutro. Então, ela liberou uma solução ácida, porque o pH diminuiu. Aí agora o pH era 7, continuou 7. Ó. Então, liberou uma substância neutra. E depois era 7, ficou 6,5. O pH diminuiu ainda. Colocou uma substância ácida. Correto? Então, era 5,5, continuou 5,5, neutra. 5,5 aumentou o pH, básica. 7,5 diminuiu o pH, teve que liberar um ácido. 7 continuou 7, neutro. 7 baixou para 6,5, sempre que baixa o pH, o cara liberou um ácido. Quando aumenta o pH, como aqui, ó, aumentou o pH, é uma base. Quando diminui o pH, é um ácido. Então ele pergunta, em qual foi liberada uma base? Foi entre qual, pessoal? Foi na primeira, na segunda, na terceira, na quarta ou na quinta? Foi na segunda, né? Então, B de bola, beleza. Mentes brilhantes ali, B de bola. É isso mesmo, foi na segunda que o pH passou. Crislane, veja que ele perguntou em qual ficou básica. Ficou básica de 5,5 para 7,5. Ó. De 5,5 para 7,5 foi na segunda liberação. Tá certo? Beleza? Ok? Pessoal, essa questão aqui, ó, é sobre indicador ácido-base, tá bom? E olha só o que ele pergunta aqui, ó. Ele pergunta aqui o seguinte, ó. Bem rápido, em 2 minutos a gente faz aqui só para dizer o seguinte, ó. À medida que se expira sobre uma solução, a gente começou 2 minutinhos atrasados, né? Então ele diz aqui que o azul de bromotimol e hidróxido de sódio, sua coloração é azul. Então, em meio básico, é azul, ó. Então, ele está dizendo ali que em meio básico é azul. O hidróxido de sódio, a coloração fica azul. Aí, o azul de bromotimol é indicador ácido base, que adquire cor azul em meio básico. Verde neutro. Olha aí. Neutro, ele fica azul, verde, né? Estou anotando aqui as cores que ele me diz. E amarelo em ácido. Então, em meio ácido, ele é amarelo. Ok. Então, uma substância que muda de cor, né? Em meio básico azul, em meio neutro verde, em meio ácido amarelo, é o azul de bromotimol. Aí ele diz assim, o gás carbônico CO2 reage com a água presente na solução. Olha aí, ó. O gás carbônico reage com a água produzindo um ácido. Beleza, que é o ácido carbônico. Esse pode reagir com NaOH, produzindo bicarbonato de sódio, produzindo água, que é a reação de neutralização. Ó. Um ácido reage com a base, produzindo sal e água. Aí, o que vai acontecer, o que irá observar à medida que expira no recipiente contendo essa solução, pessoal? Então, primeiro eu tinha NaOH. NaOH era básico, era azul. Ok. Aí, eu começo a respirar dentro desse recipiente. Quando eu respiro desse recipiente, eu libero CO2. Ó. O CO2 reage com a água e produz um ácido. O ácido vai neutralizando a base. Então, começou em meio básico, eu vou colocando CO2, a base vai se acabando porque eu estou colocando um ácido, né? O ácido reage com a base.
vai chegar um momento que fica neutro. Quando ficar neutro, fica verde. Quando ficar neutro, fica verde. Aí eu continuo respirando, pessoal. Eu continuo respirando, colocando CO2, colocando CO2. E aí, quando eu colocar mais CO2, né, não vai mais ter base. Ó. A base se acaba. Quando a base se acabar, porque eu continuo colocando CO2 e o ácido não para de se formar. Aí vai ficar ácido. Quando ficar ácido, aí já fica o quê? Amarelo. Então, resumindo, por que vai assumir todas essas cores? Era básico. Eu coloco muito ácido, vai ficar verde quando neutralizar. Eu continuo colocando ácido, porque CO2 se transforma em ácido, fica amarelo. Então, você tinha que procurar um item que dizia que de azul passa para verde, de verde fica amarelo. Ou seja, de básico passa para neutro e depois de neutro passa para ácido. Ocorre todo esse processo que você iria ver, que era exatamente a letra A. Dizer assim, ó, a solução muda de cor, de azul passa para verde, é isso mesmo, de azul passa para verde, de básico para neutro, de azul passa para verde, aí, em seguida, de verde passa para amarelo, isso mesmo, de verde passa amarelo, porque passa de neutro para amarelo, que é ácido. E aí, pronto, os outros itens, todos eles vão falar coisas erradas. De azul passou para verde, de verde passou para amarelo, letra A. Pessoal, ácidos e bases foi estudado hoje. Próxima live minha, sais e óculos. Espero você. Compartilhe esse vídeo com seus colegas. A gente se vê. Um grande abraço.